eu vou-vos falar portanto, da dieta e da forma como pode influenciar a nossa saúde através de um grande fator que é a microbiota intestinal. De facto, nos últimos 15 anos, ao nível da medicina e da ciência, o estudo da microbiota intestinal, portanto, surgiu, é muito recente, tem 15 anos, mais ou menos, portanto, e de facto descobriu-se muita coisa nestes anos, muitos grupos diferentes, portanto, descobriram coisas que realmente nos permitiram começar a construir o grande puzzle que é a questão da microbiota intestinal e o seu impacto na saúde, e vocês vão perceber mais tarde porquê. Quer dizer, posso já dizer, 70% do nosso sistema imunitário está no intestino, portanto, com isso já estou a dizer tudo, porque o sistema imunitário é fundamental em quase tudo, para todas as doenças, se não tudo. E pronto, e aqui vou-vos falar de um artigo que nós no ano passado publicámos no CATA, em relação, portanto, à questão da microbiota intestinal, à questão do impacto da alimentação na microbiota intestinal e como é que isto se repercute na saúde. Fomos um bocadinho, portanto, entramos numa área que ainda não tínhamos grande experiência, que é a questão das doenças respiratórias, também um bocadinho por causa do Covid, incitados por isso e por outras razões, obviamente, e quisemos descobrir o que é que se passava, de facto, se havia algum elo, porque também há muito pouco tempo, há cerca de 2, 3 anos, pensava-se que, por exemplo, não existia qualquer microbiota, portanto, conjunto de micro-organismos nos pulmões, portanto, pensava-se que os pulmões de uma pessoa saudável eram ascéticos. E, portanto, agora mesmo recentemente descobriu-se que assim não era, portanto, ainda percebemos muito, muito pouco sobre esta área e que muitos podem dizer que é moda, mas não é moda, isto é ciência, evidência e, portanto, temos aqui um conjunto de evidências independentes cada vez mais forte. Portanto, a microbiota intestinal é considerada, por quem é da área, pelos especialistas, como um superórgão. Isto porquê? Porque temos 100 vezes mais genes de origem microbiana do que genes humanos no nosso organismo. E, portanto, isto de alguma forma teria que causar um impacto enorme. A microbiota é constituída por bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos unicelulares. Hoje em dia sabe-se bastante já sobre as bactérias, mas, portanto, temos aqui uma grande black box, uma caixa negra em relação aos vírus, fungos e os outros micro-organismos. Não sabemos ainda muito bem o que é que eles fazem, se bem que começam a surgir alguns estudos pioneiros que de facto começam a demonstrar que, por exemplo, os fungos e os vírus têm um grande impacto também na nossa saúde. Portanto, o intestino é considerado um dos habitats de micróbios mais populosos do mundo, e portanto, tendo obviamente a microbiota intestinal, e aqui vivem mais de 100 trilhões de micro-organismos. Em média, pensa-se que para uma pessoa de 70 quilos, isto corresponde, portanto, o peso destes micro-organismos no intestino chegam a pesar 200 gramas, que é mais ou menos uma manga média, portanto, para terem essa ideia. E depois, obviamente, temos uma grande diversidade de bactérias já conhecidas, que se repartem ao longo do tubo digestivo e que têm um exponencial máximo de densidade ao nível do cólon. No intestino adulto, apesar de toda esta grande variedade, portanto, no intestino de adulto, temos mais de 90% da composição bacteriana intestinal é composta por 2 grandes filos, que são os bacteroidetes e os firmicutes. Quem já trabalhou na área da obesidade provavelmente já ouviu falar, porque este rácio entre bacteroidetes e firmicutes indica de facto obesidade e o risco de metabólico, portanto está intimamente ligado com essa questão. E portanto, só para, indo aqui ao lado, ao microbioma, porque no microbioma, eu falo em microbiota, que é de facto este conjunto de micro-organismos,
mas a microbioma inicialmente começou por ser o conjunto de genes desta microbiota, mas na verdade hoje tem um sentido mais lato e prende-se também e designa, desculpem, a microbioma designa não só este conjunto, mas o seu habitat, os genes que expressa, portanto todo o conjunto de fatores à volta da microbiota. Portanto, a microbiota intestinal tem várias funções no nosso organismo, digestão dos alimentos de forma mais eficiente, portanto temos, por exemplo, a questão da digestão das fibras, que não são digeríveis por nós, e a produção de compostos benéficos para a saúde, como os ácidos gordos de cadeia curta, como é o caso do butirato. Depois, segunda função, temos a preservação da integridade da mucosa intestinal e a proteção contra micróbios patogénicos. E porquê? Também deriva do anterior, porque o butirato, por exemplo, alimenta as células da nossa mucosa intestinal, portanto é importante também para alimentar não só as próprias bactérias em si, mas também as células do intestino, da barreira intestinal. Depois a síntese de vitaminas essenciais que nós não conseguimos produzir, vitamina K, a vitamina B9 e aminoácidos, favorece também a absorção de minerais como magnésio, cálcio e ferro, regula, importante para regular o apetite e a sensação de saciedade, e depois regula obviamente o sistema imunitário, e é aqui que eu queria chegar, porque o nosso sistema imunitário tem cerca de 70% das nossas células, de todas as células imunitárias que nós temos no organismo. Portanto, muito se passa aqui e de facto temos aqui um segundo órgão que é importante, que é o tal, o super órgão, segundo cérebro, o que é que lhes queiram chamar, mas a microbiota de facto tem aqui um papel importantíssimo. E para finalizar, temos a produção de neurotransmissores que atuam no comportamento e humor. No início, nos primórdios desta descoberta toda da microbiota, houve grandes estudos e que fizeram a ligação, obviamente, da microbiota, conseguiram delinear uma correlação entre a microbiota e as pessoas obesas versus pessoas com peso normal, saudáveis. Portanto, começámos com a parte metabólica e neste momento já vamos com doenças mentais. Portanto, vai um pouco, a microbiota parece que está aqui a chegar um pouco a todo o lado. Temos vários fatores influenciadores da microbiota, temos medicamentos, a geografia, a idade, o tipo de parto, se é natural, se é cesariana, o tipo de aleitamento, se é portanto, artificial ou se é da mãe, o estilo de vida, o exercício físico, o stress, entre outras coisas. E também temos um deles, que é o que eu vou falar, que é a questão da dieta, portanto, que é o que nos interessa aqui para o cultivar, e de facto é um dos grandes fatores influenciadores da microbiota e aquele que nós podemos alterar portanto, tentar, de certa forma, melhorar todos os dias para, de facto, fomentarmos uma boa saúde. A disbiose intestinal ocorre quando, de facto, a população, há um desequilíbrio da microbiota intestinal e há uma alteração na composição e na diversidade das bactérias no intestino. E ao ocorrer isto, normalmente pode ocorrer também um aumento da permeabilidade intestinal. Assim, o intestino passa a deixar passar substâncias como uma toxina, que é o LPS, que é derivado de algumas bactérias também, da parede de algumas bactérias, e portanto introduzem-se na circulação sanguínea e colocando o intestino e o organismo em estado de inflamação crónica. Aliás, obesidade e diabetes normalmente associam-se a um estado de low-grade inflammation, portanto uma inflamação que existe e é quase silenciosa, mas está lá e está a provocar todas aquelas alterações metabólicas. Portanto, e obviamente que esta disbiose tem sido associada, implicada em doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, autismo, cancro, asma, entre muitas outras. O papel modulador da alimentação na microbiota é fundamental. Eu não vos disse anteriormente, mas
dos milhares e milhares de estudos que foram publicados, chegou-se à conclusão que ter uma microbiota diversificada, rica e, portanto, resistente a perturbações, com maior número de genes expressos pelos micro-organismos, é normalmente um bom sinal de uma boa saúde da microbiota e de um bem-estar ao nível imunitário no intestino. E, portanto, o consumo de uma dieta rica em fibras e em frutas vegetais promove um intestino saudável com mais diversidade microbiana, porque aqui, normalmente, os micróbios conseguem digerir as fibras, por exemplo, e produzir os tais ácidos gordos de cadeia curta, que são importantíssimos para a nossa saúde. Por outro lado, o consumo da dieta ocidental, a Western Diet, que é aquela que tem vindo a aumentar também em todos os países europeus, a americanizar um pouco aqui as coisas e comer carne quase todos os dias, muita gordura, sal, aditivos. Portanto, as nossas populações nos últimos anos foram muito de encontro a esse estilo de vida, mas de facto agora percebe-se que isso está completamente errado e que leva a várias doenças, doenças crónicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, etc., inclusivamente cancro. E, portanto, este consumo da dieta ocidental está associado a um aumento da permeabilidade intestinal e inflamação. Por outro lado, há aqui pessoas que se calhar me vão matar, mas isto é tudo de artigos científicos, eu não coloquei aqui as referências, peço imensa desculpa que estive um bocado doente nos últimos dias e já não deu para mais. Mas a dieta mediterrânica é considerada o gold standard para promover, de facto, uma composição saudável da microbiota intestinal, uma vez que inclui o equilíbrio em todos os grupos de alimentos e, de facto, não se aconselha para a saúde as dietas restritivas ou de eliminação, a não ser, obviamente, que haja alguém que sofra de uma doença celíaca e neste caso tem que ter uma dieta livre de glúten. Mas de resto, a questão do gluten free, aquelas dietas cetogénicas, baixas em food maps, que são, portanto, baixas em alimentos fermentáveis, já se percebeu que tem um efeito deletério ou menos bom na microbiota a longo prazo. E parte destas dietas até têm sido associadas a uma baixa de peso, por exemplo, o consumo das dietas que favorecem a proteína e eliminam os hidratos de carbono, mas a longo prazo já se percebeu que, portanto, essa baixa de peso não é estável, não é estabilizada ao longo do tempo e, de facto, ocorre inflamação no intestino. E, portanto, está-se a começar, os cientistas que trabalham nessa área, a parte metabólica e na parte do microbiota, estão a perceber que não é uma boa estratégia. Aqui está finalmente o artigo que nós publicamos este ano no CATA, que é de facto a microbiota entre a parte de nutrição e a função pulmonar, e portanto esse é um dos esquemas, mega esquemas que nós na altura desenhamos e é precisamente o contacto entre portanto, a microbiota no intestino e como é que isso pode chegar ao pulmão e como é que ocorre essa interação. E, portanto, temos aí várias partes, várias células do sistema imunitário a funcionar, através não só do sistema sanguíneo, mas também linfático, e portanto há aí uma coisa complexa que eu não vos vou dizer nada porque no cultivar não é para isto. Pronto, vou passar à frente. É só para deixar aí portanto, para lançar o alerta que de facto há cada vez mais, o que nós fizemos foi uma revisão. E porquê? Porque nós vamos iniciar os estudos clínicos já este ano, estudos clínicos de intervenção. Pronto, eu vou me despachar. Estudos clínicos de intervenção e então queríamos já ter essa revisão feita, neste caso fizemos para as doenças respiratórias, mas podia ter acontecido para outra coisa. Portanto, a relação da microbiota e do sistema imunitário vai além do intestino, influenciando a resposta imunitária em órgãos extraintestinais como os pulmões, e isto explica, portanto, a tal relação entre microbiota e doença. Pronto. Vimos isto são alguns dos estudos que nós destacamos em relação, por exemplo, à asma.
O leite materno favorece o crescimento de bifidobactérias e lactobacilos e modula o sistema imunitário para a prevenção de alergias. E crê-se que, de facto, há prevenção do aparecimento de asma em crianças que têm um aleitamento materno. Em doentes com asma, os doentes com asma apresentam uma microbiota intestinal menos rica e diversa e menor quantidade de ácidos gordos de cadeia curta, por exemplo, e uma dieta rica em alimentos fritos, carnes processadas, portanto, aquela dieta ocidental, provoca uma maior inflamação das vias respiratórias e exacerbação da asma. Portanto, o consumo da fibra, houve outro estudo, por exemplo, o consumo da fibra e inulina levou a uma melhoria da função pulmonar em pacientes com asma. Pronto, o DPOC é a mesma coisa, portanto, vimos também que um padrão alimentar com elevado consumo de frutas, vegetais, etc., estava de facto correlacionado com a proteção contra a função pulmonar e DPOC. E pronto, e vimos portanto, estas relações e de facto percebemos que é importante a dieta também para a saúde respiratória. Temos agora finalmente um exemplo que surgiu um estudo publicado pela Nova Medical School, neste caso pela investigadora Conceição Calhau, e de facto eles fizeram um estudo que envolveu centenas de pacientes portugueses e parece de facto, eles verificaram que haveria uma diversidade inferior nos pacientes com um quadro mais severo de Covid-19, portanto é obviamente um tema a considerar, mas também temos de ter em conta a questão do sistema imunitário e da importância no intestino. Pronto, alguns alimentos a destacar para que ajudam a melhorar a microbiota intestinal, por exemplo, frutas, legumes, verduras, leguminosas, cereais integrais, sementes, oleaginosas, ervas, especiarias, alimentos fermentados, temos o caso do iogurte, chucrute, agora o que está na moda mais a kombucha, e temos obviamente o azeite que é rico em polifenóis e é importantíssimo para promover uma microbiota saudável. Pronto, em relação agora, vou mais diretamente ao tema do cultivar. Começam a surgir estas notícias, eu não estou dentro do assunto, vou-vos ser sincera, mas começam a surgir estas dúvidas de facto dos alimentos que nós temos hoje em dia no mercado e que conseguimos aceder facilmente, se têm o valor nutricional que deviam ter e se são de facto, se têm o mesmo valor nutricional do que há 50 ou 100 anos atrás, portanto uma cenoura, por exemplo. E portanto isto ainda é tudo desconhecido, não se sabe se de facto nós estamos a consumir vegetais e frutas, etc, etc, mas se o método de produção tem muito impacto ou não, por exemplo, neste valor nutricional e na forma como estes alimentos impactam a nossa saúde. E, portanto, desconhece totalmente e isso seria provavelmente matemática para um cultivar 2, portanto, ver como é que o modo de produção influencia, de facto, depois a saúde, o consumo direto na pessoa, porque isto, tabelas nutricionais às vezes também não dizem muito e também temos aqui o fator da matriz alimentar que também é importantíssimo na questão de como o nosso organismo percebe os alimentos e os absorve e o impacto que tem depois na saúde. Portanto, eu deixo aqui o repto para os cultivadores depois para pensarem mais tarde neste assunto, da questão, por exemplo, do solo, não sei, se o enriquecimento do solo com o microbioma neste momento se calhar é um pouco estéril em relação às práticas antigas ou à agricultura regenerativa, mas fica a questão lançada. Ou mesmo em relação às cultivares selecionadas, que são mais fáceis e para haver maior produção, mas se calhar ao nível nutritivo ficamos um pouco aquém. Se bem que eu percebo que há muitos humanos na Terra e temos que alimentar todos, mas pronto, é uma coisa que nós temos que ver. Obrigada e desculpem o tempo.